aí, pessoal, beleza? Vamos dar continuidade, finalizando nossas aulas de evolução, tá? Hoje, para a gente encerrar essa parte básica, essencial para o Enem, a gente vai falar sobre evolução humana, porém, antes um pouquinho, a gente vai falar em eras geológicas. Então, a idade da Terra, desde quando a Terra surgiu e as grandes, ou melhor, os grandes eventos pelos quais a Terra foi passando e as suas modificações, principalmente no âmbito biológico, beleza? Quando apareceram os seres vivos, como eles foram se diversificando, em que momento, os principais grupos dentro da zoologia, beleza? E aí nós vamos, na sequência, passar para a evolução humana. Fica ligado que essa aula ela é uma aula que traz um conteúdo bem voltado para o Enem, aquela parte mais aprofundada de evolução humana, nós vamos ver numa aula à parte aquelas aulas de aprofundamento. Então, vamos dar início com eras geológicas. É muito comum você estudar eras geológicas em geografia. Você normalmente estuda essa parte de geografia e é muito interessante porque você já vem para cá com conceitos. E o que é que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai juntar esses conceitos que você tem junto aos conceitos de biologia. Porém, é interessante que a gente faça uma associação com a nossa segunda aula. Lembra que a nossa primeira aula ela falou sobre introdução à biologia. Na nossa segunda aula falamos sobre a origem da vida. E nós começamos com a origem do universo. E para falarmos em eras geológicas, eras da Terra, a gente vai falar na Idade da Terra. E para falar na Idade da Terra, temos que falar em sua origem. E para falar na sua origem, vamos retomar a ideia do Big Bang. Vamos relembrar? O Big Bang ocorreu provavelmente há 13,5 bilhões de anos atrás. Lembrou? Do Big Bang, um dos fragmentos de origem à Terra. E lembram, a idade da Terra, 4,6 bilhões de anos. Então, a Terra começa a tomar suas configurações, naturalmente, passando por inúmeras mudanças, há 4,6 bilhões de anos. Como é que a idade da Terra é dividida? A idade da Terra é dividida em eras. Eu vou usar uma divisão básica aqui. Você talvez use uma divisão um pouquinho mais aprofundada de geografia. Como eu disse, o foco da gente é essencialmente considerar os eventos biológicos. Claro que é atrelado aos eventos geológicos, mas a gente vai dar mais ênfase à biologia, beleza? Olha só. Então, pegando uma divisão bem básica, nós temos a Terra dividida em eras. As eras dividem-se em períodos e os períodos em épocas. Não é isso? Ó, a idade da Terra é dividida em eras. Eras em períodos, períodos em épocas. Então, vamos começar. A primeira era geológica, de uma maneira bem geral, é o pré-cambriano. Vê bem. Gente, o pré-cambriano, ele vai trazer a origem da Terra. Lá embaixo, naquela tabelinha de eras geológicas, então, se vai trazer o início da Terra, a origem da Terra, a gente vai começar naturalmente com 4,6 bilhões de anos, que é aí, provavelmente, quando a Terra aparece. $4,6 bilhões de anos ocorre a 13,5 bilhões de anos ocorre o Big Bang, a 4,6 a Terra está em formação. Essa primeira era geológica, o pré-cambriano, é gigantesca, é mais ou menos aí 85% da idade da vida na Terra. Por quê? A Terra ela vem em explosão, altíssimas temperaturas, então isso vai demandar de muito tempo para que a Terra passe por um esfriamento, permitindo o aparecimento dos primeiros seres vivos. Então, foi bem, vai de 4,6 bilhões de anos até
570 milhões de anos. Então, gente, percebe que a gente tem, só aqui no pré-cambriano, aproximadamente 4 bilhões de anos. Equivale aí a 85, 87% aproximadamente. Então, vejam, nesse intervalo de tempo entre 4,6 bilhões de anos e 570 milhões de anos, a gente tem aí o aparecimento da primeira forma de vida. E vocês vão lembrar que a primeira forma de vida no planeta provavelmente surgiu nos mares primitivos há 3,5 bilhões de anos. Ó, então nós temos a maior de todas as eras geológicas, que marca a origem da Terra há 4,6 bilhões de anos, indo até 570 milhões de anos, levando aí 85% aproximadamente do período de existência da Terra, e nesse intervalo, há 3,5 bilhões de anos, nós temos a origem dos primeiros seres vivos. E esses primeiros seres vivos, tá, que surgem há 3,5 bilhões de anos, eles vão se reproduzindo e se diversificando no mar primitivo. Então a gente tem aí o grande mar que forma a Terra, tá? E nesse mar nós temos a diversificação dessas formas de vida. Então a gente vai ter aí vidas extremamente simples, organismos vivendo no ambiente aquático, de uma maneira ainda muito simples, caracterizando assim organismos bem primitivos. E aí o que é que a gente vai perceber? Há 570 milhões de anos tem início a próxima era geológica. A próxima era geológica, quem é? É o pré-cambriano, vem o paleozoico. Se você pensou que a próxima era o cambriano, lembre que eras, pré-cambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico. Agora, a era paleozoica, ou a era paleozoica, né, ela vai se dividir em eras, períodos. E aí nós temos os períodos. Entre os períodos, nós temos o cambriano, beleza? A gente teria só para citar, você não vai precisar memorizar isso para o Enem, Permiano, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Ordoviciano e Cambriano. Então, o Cambriano é um período. Eras, períodos, beleza? E aí, no Cambriano, a gente vai ter uma explosão de vida. Fica ligado nisso aí. Explosão do Cambriano. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Explosão da ideia de diversificação. Uma grande quantidade de seres vivos irão aparecer aqui no Paleozoico, beleza? No Cambriano, período especificamente. Então tem uma grande diversificação de vida aí. Aí vê bem, a gente vai encontrar uma grande quantidade aí de invertebrados que diversificam, tá? A gente vai encontrar uma grande quantidade aí de animais que começam a se modificar para dar origem aos cordados. E aí, gente, dentro dessa perspectiva, é interessante a gente perceber o seguinte: a gente vai ter aqui uma diversificação de vida que vai de 570 milhões de anos a aproximadamente 245 milhões de anos. Então a gente vai ter uma diversificação de vegetais, uma diversificação de animais, e aí eu queria frisar a diversificação, por exemplo, dos cordados. É extremamente importante que a gente pense aí no grupo dos cordados, para a gente colocar até alguns fatores práticos. E aí eu peço a vocês que sejam bem objetivos ao analisar esse conteúdo, principalmente pensando na prova do Enem, beleza? Vê bem. Aí nós temos aqui, beleza? Olha só, a diversificação dos principais grupos de cordados. Aí vamos começar aí.
Primeiro grupo, genericamente falando, com relação a cordados, nós temos os peixes. Então a gente teria aqui peixes, ó. Dos peixes que dominam o ambiente aquático, vivem altamente adaptados a esse ambiente, os peixes começam a se reproduzir, sofrer mutações, diversificação, e um grupo de peixes começa a sofrer mudanças, e aí esse grupo representa o ancestral do primeiro animal que vai pisar no ambiente terrestre. Primeiro animal no grupo dos cordados. Insetos já dominavam a Terra, beleza? Inseto é invertebrado. Então o que é que acontece? Um grupo de peixes vai sofrendo modificações, surgem aí provavelmente peixes pulmonados e as nadadeiras vão se modificar em membros que vão permitir o animal se locomover em ambiente terrestre. Além dos membros que vão permitir que o animal consiga se locomover em ambiente terrestre, nós temos aí a modificação da respiração, que era branquial exclusivamente nos peixes, e começa a se modificar para formar os pulmões. Surge o primeiro grupo de cordado, presta bem atenção para isso, no ambiente terrestre. A transição entre a água e a terra. Então nós temos aí o grupo dos anfíbios. E os anfíbios ainda guardam a característica das brânquias, porém, enquanto vivem em ambiente aquático. As brânquias fecham, desenvolvem pulmões, e os pulmões vão permitir que o organismo consiga viver no ambiente terrestre. Porém, com um detalhe, os pulmões ainda são muito primitivos. E aí, o que é que acontece com esses pulmões primitivos? Eles não dão todo o aporte de oxigênio necessário para o organismo viver no ambiente terrestre. E eles precisam compensar essa pequena superfície respiratória dos pulmões. E nesse caso, lembra que os peixes eles apresentam anexos epidérmicos, que são as escamas. Quando os anfíbios aparecem, eles não desenvolvem mais escamas. De maneira didática, a gente diz que ele perdeu as escamas, beleza? E aí, o que é que acontece? Surgem os anfíbios com respiração branquial na fase larval, que é na água, pulmonar quando ele passa a viver na terra, e cutânea para complementar a pequena superfície respiratória que os pulmões apresentam, beleza? E aí os anfíbios chegam no ambiente terrestre e encontram um ambiente cheio de insetos, já tem uma vegetação naturalmente, e isso faz com que ele consiga se alimentar nesse ambiente. E aí, gente, os anfíbios vão se reproduzindo, vão sofrendo mutações, e essas mutações que vão acontecendo com os anfíbios vão dar origem a um novo grupo de cordados que consegue viver bem em ambiente terrestre. Esse novo grupo de cordados que aparece são os répteis. Então a gente tem aqui, ó, já no finalzinho do Paleozoico, o aparecimento dos répteis. E os répteis, eles começam a se diversificar. E a partir dos répteis primitivos, começam a aparecer outros répteis com maiores dimensões e com uma grande diversificação. Surge aqui a era, olha lá, a era mesozoica, beleza? Ó, e nesse tempo, o mesozoico, certo? Nós temos a eras, dividida em períodos. E aí, gente, para esse caso, eu vou colocar os períodos. Quais são os períodos que nós vamos encontrar no Mesozoico? Triássico, Jurássico e Cretáceo. Começando com o Triássico, depois passa para o Jurássico e finaliza com o Cretáceo. Para aproveitar isso aqui,
vem a última das eras geológicas, que é o pré-cambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico. Vou pedir a você uma atenção especial para isso aqui, para o Mesozoico. E veja que eu coloquei aqui, Jurássico. Quando falo em Jurássico, eu tenho certeza absoluta, Jurássico, você associa aquele filme lá, o Jurassic Park, e você pensa em dinossauros, beleza? Primeira coisa para a gente colocar e desmistificar um conceito, tá? Aqui nós tivemos o domínio dos dinossauros. Você vê em filmes, aquelas animações, o homem fugindo, o homem primitivo fugindo de dinossauros. Inclusive já foi até questão de provas anteriores. Há um contrassenso enorme. O homem, ele aparece no Cenozoico, já no finalzinho do Cenozoico, beleza? E aí, o Cenozoico, que começa a 65 milhões de anos, perceba que há 245 milhões de anos eu tinha o início do Mesozoico, o Mesozoico finaliza a 65 milhões de anos, dando início ao Cenozoico. Nesse momento aqui, na era Mesozoica, nós tivemos, finalzinho do Paleozoico, os répteis aparecem, dominam todo o Mesozoico, e entram em processo de extinção aqui no finalzinho do Cretáceo. E aí vem aquela teoria que diz que no finalzinho do Cretáceo um meteoro se chocou com a Terra. Esse meteoro, ao se chocar com a Terra, uma grande fumaça cobriu o planeta, impedindo que a luz solar entrasse na Terra. Se a luz solar não entra no planeta, as florestas que aí estão em formação, que representavam aí a base das cadeias alimentares desses organismos, elas não conseguem, as plantas, organismos autotróficos, não conseguem mais realizar o processo de fotossíntese. Então você tem um comprometimento da base das cadeias alimentares. Consequência direta disso. Se você não tem a base das cadeias alimentares, você quebra a essência de manutenção dessas cadeias. Então os organismos começam a morrer. E a Terra passa aí por um processo de modificação climática absurdo. No final do Mesozoico, para início do Cenozoico, nós temos aí nessa transição o aparecimento, nós temos os mamíferos aqui, e na transição, lá no início do Cenozoico, nós temos o aparecimento dos primatas. Então nós teremos aqui no finalzinho, olha só, preste bem atenção, nessa transição a origem dos primatas. Eu vou fazer uso aqui, para a gente falar em espécie humana, de categorias taxonômicas. Então entende que mamíferos aparecem no Mesozoico e mamíferos representam uma classe. Mamíferos representam uma classe. E uma classe é dividida em ordens, e a gente vai ver isso aqui já já, beleza? Para a gente entrar na ideia de evolução humana. Então eu quero que você faça esse link. Vamos fazer uma síntese inicialmente do que a gente tem trabalhado até aqui. Nós temos a idade da Terra é dividida em eras. As eras são divididas em períodos, e os períodos em épocas, beleza? Você já tem esse conhecimento da geografia. Começamos, a Terra surge há 4,6, tá aqui, bilhões de anos. De 4,6 bilhões de anos a 570 milhões de anos eu tenho o pré-cambriano. E eu quero marcar a origem dos primeiros seres vivos que nós vimos na nossa segunda aula, que ocorreu há 3,5 bilhões de anos. A próxima era o Paleozoico, onde nós temos aqui a explosão do Cambriano. É o primeiro período da era Paleozoica, é o Cambriano. Pré-cambriano daqui, é o Cambriano, beleza? E aí nós temos aqui, uma grande diversificação de vida. Estou voltando aí para os cordados. Peixes, anfíbios e répteis. Os répteis chegam no Mesozoico e dominam, é o apogeu aí dos répteis no Mesozoico. Se diversificam de maneira muito significativa. Os mamíferos também surgem aqui. Deixa eu colocar mamíferos aqui, E os mamíferos, eles desenvolvem aí uma característica bem interessante.
Répteis são animais pecilotérmicos. Mamíferos são animais homeotérmicos. Então percebe que os répteis eles têm uma limitação. Eles precisam de estar ativos durante o dia. Essa atividade durante o dia faz com que ele consiga elevar o seu metabolismo para que ele possa desempenhar suas atividades. O mamífero, por ser um animal homeotérmico, durante o dia ele se mantém escondido, fugindo dos grandes predadores que são os répteis, os dinossauros. Então, os mamíferos, a princípio, desenvolvem um hábito noturno para não bater com o nicho dos grandes répteis. Então, eles começam à noite a sair para caçar, buscar alimento. Tá? Com essa grande modificação climática pela qual a Terra passa, a grande maioria, mais 90%, aqui ó, no finalzinho do Mesozoico da vida na Terra, ela desaparece. E aí a vida volta a retomar no Cenozoico. E os mamíferos vão passando por um processo de irradiação adaptativa ou divergência evolutiva, como nós falamos na aula de evolução anterior. E aí, nós temos essa diversificação de mamíferos e entre os grupos de diversificação surge a ordem dos primatas, que é a nossa ordem, a ordem a qual pertencemos. E aí temos aquela diversificação da ordem, ó, reino, filo, classe e ordem. Classe, mamália, mamíferos. Ordem, surge a ordem dos primatas. E os primatas começam a se diversificar e é o que a gente vai falar a partir de agora. Você vai ver, ó, tem no material de vocês, no PDF, tem uma tabelinha lá, você pode baixar tranquilamente. No final da aula eu vou colocar slides para vocês também visualizarem isso, mas isso aqui é para nos dar uma ideia muito básica, principalmente nessa linha de evolução de cordados. Beleza? Vamos dar sequência aqui, certo? E aí, percebam que os mamíferos apareceram no Mesozoico. O Mesozoico, que está aí no intervalo de 245 milhões de anos a 65 milhões de anos. E os mamíferos vão se diversificar. E a minha atenção agora vai ser para a origem da ordem dos primatas e a partir dos primatas primitivos, a diversificação dessa ordem primatas, dando origem a vários grupos, entre eles a espécie humana. Beleza? Então, para a gente entender a evolução humana, colocando aqui, ó. É essencial que a gente trabalhe a ideia de classificação da espécie humana. Então vamos começar aqui com a classificação? Vê bem. Na classificação, a gente vai trabalhar os táxons básicos. Lembram dos táxons? Olha só. Reino, os táxons básicos, beleza? Reino. Os táxons básicos são reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. De uma maneira bem direta, bem objetiva, nós pertencemos ao reino Animalia. O reino Animalia também pode ser chamado de metazoa. Olha só. E aí nós temos o reino Animalia ou metazoa. Dentro do reino Animalia nós temos vários filos. Lá na explosão do pré-cambriano tem muitos invertebrados aí. Da explosão do Cambriano. Beleza? O pré-cambriano é a primeira época. Olha só, então nós temos
poríferos, quinidários, platelmintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e o nosso filo, que é o filo cordata. Olha só. O nosso filo é o filo cordata. Nos cordados, o que é que nós temos? A gente viu lá embaixo, no Paleozoico. Nós temos peixes, anfíbios, répteis, mamíferos já no Mesozoico, beleza? Olha só. O filo cordata se divide, reino animal se divide em vários filos, o filo cordata tem várias classes. Surge a classe mamália. A classe mamália, que aparece lá no Mesozoico, né? Alguns autores vão dizer que é do finalzinho Paleozoico, Mesozoico, beleza? Então, Mesozoico, beleza? Nós temos aí, a classe mamália. A classe mamália, ela começa a se diversificar. E a gente tem aí, a diversificação da classe mamália. Entre os vários grupos de mamíferos que vão surgir, esses grupos são ordens, várias ordens. Então, se eu tenho um mamífero ancestral, mamífero ancestral, e a partir desse mamífero ancestral surgem outros mamíferos, nós temos aí um processo de irradiação adaptativa. E, reino animalia, filo cordata, classe mamália. A classe mamália vai se diversificar agora. E nessa diversificação surgem várias ordens. Reino, filo, classe, ordem. E entre as ordens que aparecem, surge a ordem dos primatas, a ordem primata. Essa ordem primata, ela vem de uma modificação que aconteceu nos mamíferos. Os primeiros primatas vão surgir há aproximadamente 65 milhões de anos. Entre 70 e 65 milhões de anos. Um pouquinho para frente, talvez, nós temos aí da transição entre o Mesozoico e o Cenozoico. E aí surge a ordem dos primatas. Vejam, os mamíferos, a princípio, eram quadrúpedes. Andavam apoiados sobre 4 patas. E aí, como eles estavam se diversificando, se reproduzindo, mais propensos a sofrerem mutações, o que é que acontece? Algumas modificações vão surgindo nos mamíferos que conduzem ao aparecimento dos primatas, da ordem primata. E aí, vamos analisar isso. Quais são essas características? Os mamíferos se modificam em várias ordens. Eu estou considerando aqui o aparecimento da ordem dos primatas. Então, vê bem. Quais foram as modificações que conduziram ao aparecimento dos primatas? Os primatas, eles surgem com algumas modificações naturalmente, entre elas. Vamos começar a analisar pela cabeça. Visão binocular. Eles começam a apresentar os olhos frontais e esses olhos frontais trazem uma visão binocular. A visão binocular permite que o animal tenha uma visão em profundidade. O que é que está acontecendo? O grupo dos primatas é um grupo que vai se direcionando a vida nas árvores. Então, como é um grupo que vai se direcionando para viver nas árvores, ele apresenta, claro que não intencionalmente, mas aleatoriamente, algumas modificações que permitem que esse animal suba na árvore. Eu não posso dizer que ele mudou para subir na árvore ou que a árvore determinou a mudança. Porque se ele muda intencionalmente, nós estamos trabalhando aí com uma ideia determinista. Houve uma determinação, isso não acontece, beleza? E lembre que o pensamento determinista lamarckista, ele não cabe dentro do contexto atual, beleza? Olha só, então,
aleatoriamente, um grupo de mamíferos apresentou visão binocular. O que é que acontece? Aparece um polegar em oposição aos demais dedos. Polegar em oposição aos demais dedos, tá? Isso permite que o animal segure, agarre, consiga segurar, isso facilita a sua subida nas árvores. A visão em 3D facilita que o animal salte de um lugar para outro em busca de alimento. Se o animal não tem essa visão em 3D, ele perde a noção de profundidade, sendo assim arriscado a vida nas árvores. Então perceba que os mamíferos surgiram, os mamíferos estão se diversificando, dando origem a uma ordem que é a ordem dos primatas. Essa origem dos primatas está relacionada à visão binocular, polegar em oposição. Presta muita atenção para essa mudança anatômica aqui. Nós temos uma cintura aqui chamada cintura escapular, que liga os membros superiores ao esqueleto axial. E temos a cintura pélvica, que liga os membros inferiores também ao esqueleto axial. Cintura escapular e cintura pélvica. Perceba que nós temos uma grande amplitude de movimentos dos membros por conta dessas articulações mais flexíveis. Então temos uma maior amplitude de movimentos nas cinturas escapular e pélvica. Qual a importância disso? Viver nas árvores, saltar de um lugar para o outro, se você tem uma maior mobilidade de movimento, isso ajuda a permanência da vida nas árvores. Então perceba que a visão binocular ajudou a vida nas árvores, o polegar em oposição ajuda a segurar e a se locomover, assim como a maior amplitude de movimentos nas articulações, tá? Pontuando isso aqui. Maior amplitude de movimentos nas cinturas escapular e pélvica, beleza? Tranquilidade. E aí, gente, outra coisa que foi extremamente importante. Desenvolver um comportamento social. O comportamento social, ele ajuda no desenvolvimento do grupo, naturalmente. Então, gente, percebe comigo. Tudo isso que aconteceu levou ao aparecimento dos primatas e isso foram modificações que ajudaram o animal a subir nas árvores. E aí, na época, no continente africano, a Terra, na verdade, ela estava em modificações geológicas, aquele movimento das placas. O continente africano ele era todo coberto por árvores. E os primatas sobem nas árvores. E ao subir nas árvores, eles vão se reproduzindo, se adaptando bem a essa condição. E lembre que quando um animal está bem adaptado a uma condição que ele está se reproduzindo, quanto mais ele se reproduz, mais provável que ocorra o fenômeno da mutação. Então ele está mais propenso a sofrer mutações. E usando um pensamento darwinista, um fundamento da teoria darwinista, imagina que um monte de primatas vivendo nas árvores. Eles foram sofrendo mudanças. É natural que nas árvores, para que ele se locomova bem, ele tem os membros superiores maiores do que os membros inferiores. Isso ajuda muito na locomoção. Porém, é natural que você também encontre lá, dada essa diversificação de formas de vida, alguns primatas que tenham pernas maiores, vivendo ali, porém num grupo menor, caracterizando essa diversificação. O que melhor se adapta à vida nas árvores são os que têm os braços maiores em relação às pernas, mas também vão ter ali animais com pernas maiores. A Terra está passando por mudanças. E entre as mudanças que vão acontecendo na Terra, elas mexem com o clima no continente africano. E aí surgem cadeias de montanhas que vão separar o continente africano, onde de um lado as florestas permanecem.
E do outro lado, nós temos aí a oeste nós temos as florestas e a leste as florestas começam a morrer. As árvores começam a reduzir e os animais são obrigados a descer das árvores. E quando o grupo dos primatas que vivem ao leste começam a descer das árvores, eles começam a novamente entrar em contato com aqueles predadores carnívoros que vivem no solo. E aí, os predadores carnívoros naturalmente vão atacar. Lembra que nas árvores existia uma diversidade, pernas e membros superiores? Alguns tinham pernas menores, outros tinham pernas maiores. Todos descem das árvores. E quando o mamífero carnívoro ataca, o predador ataca, o que é que acontece? Os que têm pernas menores no solo, eles apresentam menor chance de sobrevivência. Os que têm pernas maiores, eles começam a apresentar uma maior possibilidade de diversificação. Vejam que nós falamos na origem dos primatas, na subida dos primatas nas árvores, os primatas começam a dominar as árvores. O grupo que fica a oeste e continua nas florestas, ele vai se especializar a vida na árvore. E a partir dessa linhagem de primatas primitivos, vão surgir os macacos. E naquela linhagem que vai para as savanas que começam a aparecer, nós teremos aí o aparecimento dos primatas que darão origem à linhagem humana. Então, seguindo, nós temos aí, os primatas começam a se diversificar em várias famílias, famílias que darão origem a macacos e as famílias que darão origem aos hominídeos. Daí falarmos em família hominídea. E aí, gente, nós temos a família hominídea, a qual nós pertencemos, a qual estamos aí inseridos. E aí, gente, dentro da família hominídea, naturalmente, nós vamos encontrar vários gêneros. Vê bem, a família hominídea é aquela linhagem aí que vai formar os gêneros ao qual um deles, naturalmente, nós pertencemos. Então, gente, o que é que acontece aqui? Nos hominídeos, nós vamos encontrar os principais, os gêneros Australopithecus, que foram os primatas que nos antecederam, tá? E o gênero ao qual nós pertencemos, que é o gênero Homo. E a nossa espécie, né? O gênero Homo, pensa comigo, tem vários grupos aí do gênero Homo, Homo habilis, que alguns autores hoje preferem chamar Australopithecus habilis, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Homo ergaster, Homo erectus, o homem de Neandertal, Homo neanderthalensis e o Homo sapiens, que é a nossa espécie. Olha só. Então, gente, preste atenção para alguns detalhes. O que é muito importante para você é você saber que a classe dos mamíferos sofreu uma diversificação e entre 70 e 65 milhões de anos surgiram os primatas. As variações principais que levaram ao aparecimento dos primatas foram visão binocular, polegar em oposição, maior amplitude de movimentos nas cinturas escapular e pélvica e o comportamento social. Isso permitiu a subida nas árvores. O primata sobe nas árvores, se diversifica nas árvores e eventos geológicos obrigam os primatas a descerem das árvores. Tá? E ao descer das árvores, você vai observar que as pressões seletivas vão selecionar aqueles que se adequam melhor àquelas condições, que tinham características prévias que os adequassem a essa situação. E aí nós temos o aparecimento da família Hominidae. As famílias dos outros macacos ficam nas árvores, tá? Que vão dar origem aos macacos atuais. Por isso que a gente não pode dizer que o homem veio do macaco. Perceba que eu tenho um ancestral primitivo que sobe as árvores e um ancestral que desce das árvores. O que sobe as árvores e permanece nas árvores dá origem aos macacos. E o que desce das árvores e começa a sofrer pressões seletivas e mutações naturalmente vai dar origem à família Hominidae.
E a família Hominidae, ela vai trazer vários gêneros. Entre os principais, nós temos o gênero Australopithecus e nós temos o gênero Homo. O Australopithecus naturalmente aparece antes. Aí nós temos aqueles principais grupos: Australopithecus africanos, Australopithecus afarenses, Australopithecus boisei, Australopithecus robustos, tá? O Homo habilis hoje é uma tendência de colocá-lo aí como Australopithecus habilis. O que é que acontece? Características básicas dos Australopithecus. Vocês têm aquela lembrança da Lucy, né? Um Australopithecus bem conhecido. Baixa estatura, tá? É mais ou menos 1,5 m, bem baixinho, certo? O macho, a fêmea era um pouco menor, 1,10 m. O volume craniano bem reduzido, em torno de 350 centímetros cúbicos, tá? Um andar semi-ereto. E aí você tem aquele primata bem peculiar. O que é que vai acontecendo? Os primatas começam a migrar, se reproduzir, adaptando-se a essas novas condições e naturalmente sofrendo mutações. Essas modificações levam ao aparecimento do gênero Homo. E aí o Homo começa a ter um aumento do volume craniano, ele começa a apresentar uma mandíbula menor e um crânio maior, ele adquire a postura ereta, o bipedalismo efetivamente, apenas estar apoiado sobre as pernas, os pés, e aí a gente começa a perceber uma evolução principalmente no volume do crânio. Os australopithecus tinham um crânio bem reduzido. Os neandertais tinham um crânio, olha só, eles tinham um crânio de aproximadamente 1.450 centímetros cúbicos. O Homo sapiens, o nosso caso, provavelmente nós não viemos dos neandertais, nós convivemos com neandertais e outros grupos aí, outras espécies do gênero Homo. Provavelmente quem deu origem à espécie humana foi o Homo ergaster. Provavelmente ele deu origem ao homem. E o 450 centímetros cúbicos é o volume do encéfalo do Neandertal. O homem, para não misturar aí com o ergaster, tem um crânio de um volume aí de 1.250 centímetros cúbicos. Você percebe que ter um volume craniano maior, no caso do Neandertal, não era sinônimo de mais inteligência. Lembre que o Neandertal ele tinha uma musculatura muito mais desenvolvida do que a nossa. E ele precisava de uma área motora no cérebro bem mais desenvolvida para movimentar toda essa musculatura. Porém, nós desenvolvemos vários fatores, uma maior área cortical relacionada à memória, à fala, o nosso comportamento social foi se desenvolvendo e aí surgimos e estamos aqui até hoje, vocês aí brigando por uma vaga aí no Enem, nos vestibulares, beleza? E aí, gente, eu trouxe alguns históricos aí para vocês. A gente vai ver o posicionamento do homem ao longo da história, como Linneu pensava, como Darwin pensava, tá? Como os cientistas atuais pensam acerca da evolução humana. E aí eu vou pedir para vocês ficarem de olho na tela para a gente fazer uma síntese de tudo que a gente trabalhou até aqui. Olha lá. Eras geológicas. E aí, gente, vamos lá, continuando aí com nossos slides, nós temos aí a idade da Terra. Com base em estudos de rochas e de fósseis, geólogos e paleontologistas construíram tabelas da escala do tempo para tentar traçar a história da Terra. Eles apresentam 4 eras geológicas: pré-cambriano, dividido em proterozoico e arqueano, paleozoico, dividido em paleozoico, dividido em períodos, era paleozoico, períodos, tem todos aqueles, entre eles o cambriano, que é importantíssimo. O mesozoico se liga nos dinossauros, tá? E o cenozoico, onde aparecemos, que por sua vez são divididas em períodos e estes em épocas. Olha lá, nós temos aí a idade da Terra, olha lá, pré-cambriano, lá embaixo,
Proterozoico, primeiras formas de vida. Arqueozoico, formação dos escudos cristalinos, aí, ó, as modificações geológicas, beleza? Em torno, olha o que eu falei, ele dura em torno de 4 bilhões de anos. Equivale aí, um pouquinho mais precisamente, 87% da idade da Terra, tá? Paleozoico, aí tem, ó, Cambriano, Ordoviciano, de baixo para cima, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano. Aí tem, ó, surgimento aí, ó, dos répteis, dos peixes e vegetais, dos primeiros continentes, a Pangeia, a Era do Gelo, formação das florestas, certo? E surgimento dos tipos de rochas como nós temos hoje. O Mesozoico, olha lá, o Triássico, Jurássico e Cretáceo. E a gente vai ter lá no finalzinho, né, a extinção dos dinossauros, tá? Os dinossauros aparecem no início do Mesozoico e chegam à extinção no final. E aí nós temos o Cenozoico, tá? Formação de montanhas, o aparecimento das aves é importantíssimo, formação dos continentes, tá? Os atuais continentes. E lá no finalzinho, no Quaternário, tá? A gente tem o surgimento do homem, beleza? Então dura 1 milhão de anos aproximadamente. Aí nós temos a evolução humana, ver lá, como eu disse, colocar um contexto aí, nosso parentesco com os animais. No século, ou melhor, até o século XVIII, Immanuel Kant e René Descartes consideravam a espécie humana totalmente diferente de outros animais. Já Linneu classifica chimpanzé no gênero Homo. E Darwin propõe a relação, isso é muito interessante, então, Darwin propõe a relação de parentesco evolutivo. Darwin não diz que o homem veio do macaco. Thomas Huxley e Ernest Haeckel defendem a ideia de que nossa espécie se originou dos macacos. Isso aí não é definido pela ciência atualmente, porque os evolucionistas atuais propõem que antropóides e a espécie humana tiveram um ancestral comum. Evidências da evolução humana, semelhanças anatômicas e fisiológicas, são provas de evolução, como a gente viu na aula anterior. Os fósseis também representam aí evidências da nossa evolução e as provas químicas, bioquímicas, moleculares, o DNA principalmente. Então temos aí, ó, a história evolutiva dos primatas, olha aí, surge há 70 milhões de anos aí os animais, na verdade, que deram origem aos primatas. O fóssil ancestral Purgatório úneo, o primata mais antigo, ó, aí vejam que quando a gente fala em 70 milhões de anos, são os ancestrais que vão originar os primatas. O Plesiadaps aparece aí há 60 milhões de anos, já na era Cenozoica. O Eoceno, entre 53 e 54 milhões de anos, a diversificação dos primatas pelas florestas do hemisfério norte. E aí nós temos, ó, ancestralidade humana, estágio pré-humano, olha só, a vida nas árvores e aquelas modificações que eu coloquei para vocês. Aí temos de relevância o movimento das placas tectônicas. Olha aí, as florestas a oeste e as savanas a leste. Isso fez com que, ó, os australopitecos começassem a aparecer. Perceberam? Os primatas, eles descem das árvores devido aos movimentos das placas tectônicas e aí surgem os gêneros. E um dos principais gêneros vem o gênero Australopiteco, beleza? Olha lá, as tendências evolutivas entre os primatas, o polegar em oposição, né, todos apresentam membros ágeis e habilidosos, cintura escapular que permitia rotação, visão binocular, a vida familiar e o cuidado com a prole. Aí a gente tem o estágio de adaptação à savana, aí temos aí o Australopithecus afarensis, o gênero importantíssimo aí Australopithecus, entre 3,9 e 2,8 milhões de anos, o africanos 2,8 e 2,3 milhões de anos, o Australopithecus boisei e o robustus. E aí, ainda nas tendências adaptativas dos Australopithecus, andar ereto ou semi-ereto, modificações na dentição, a gente pode observar aí, ó, no meio aí da figura nós temos a dentição de um Australopiteco que se aproxima da dentição do Homo sapiens, sendo bem diferente da dentição do chimpanzé que está à esquerda. E observe, gente, da esquerda para a direita, a tendência de redução da mandíbula e aumento do crânio. O Homo habilis
tá? Temos aí, ó, é uma tendência, como eu disse, de colocá-lo no gênero Australopithecus, certo? Eu vou voltar um pouquinho para você visualizar, olha, ele já tem aí características mais próximas aos hominídeos, tá? Tendências adaptativas do grupo Erectus, postura erecta, maxilares menos proeminentes, são mais altos, testa baixa, com grande protuberância em torno das órbitas oculares. Essas protuberâncias na testa, elas já vão diminuindo, certo? E o volume craniano vai aumentando, beleza? Então, gente, olha só, nós temos aí ainda a espécie humana moderna, para fecharmos. O Homo sapiens, ele provavelmente surgiu entre 200 e 150 mil anos atrás, na África, a partir de linhagens do Homo ergaster, como eu coloquei para vocês aqui. Entre 14 e 11 mil anos, pelo Estreito de Bering, chegam ao continente americano. O volume do crânio aumenta significativamente, então nós temos aí um aumento do volume do crânio, que vai para 1.250 centímetros cúbicos, sendo ligeiramente aí menor do que o Neanderthalis, mas com área cortical ligada à linguagem e ao comportamento social mais significativa. Então, gente, com isso aqui nós finalizamos essa aula básica de evolução humana, tá? Depois eu vou postar uma aulinha de aprofundamento, tá? Para quem quiser aprofundar um pouco mais os conteúdos em evolução humana. E junto a essa aula de aprofundamento eu vou colocar uma aula de resolução de questões com genética de populações, que também é um assunto um pouquinho mais, digamos assim, menos exigido, mas um pouquinho mais aprofundado, beleza? Então, gente, espero que tenha ficado fácil, espero que tenha ficado claro, não deixe o conteúdo acumular, siga forte nos estudos, para que a gente tenha um resultado aí bem positivo, beleza? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.